Como é que matematicamente eu vou escrever isso? Por favor. Vamos voltar para o telão? Olha, o que nós fizemos? Nós tínhamos a reta R, tínhamos o ponto A e o ponto B. Então, aqui entre A e B, eu tenho uma semi-reta. Como é que eu escrevo isso matematicamente? Desta forma aqui. A e B, né, o ponto de origem e o ponto final, e sobre ele um travessão. Então, toda vez que eu encontrar esse símbolo num exercício, eu sei que eu estou falando de uma semi-reta. Então, a semi-reta é a parte da reta compreendida entre dois pontos. Muito legal. Gente, mas a gente tem algumas relações importantes com a semi-reta. Na semi-reta, observe o seguinte, eu tenho aqui no nosso exemplo, o A, uma semi-reta de A até O, que é a semi-reta R, na reta R. E eu tenho na reta S a semi-reta de O até B. O que tem de comum nesse desenho aqui? Esse ponto. Quando duas retas no mesmo plano se encontram, ela forma um ponto. Então, um ponto é onde há um cruzamento de duas retas. Ok. E acontece o seguinte, como é que eu escrevo essa relação aqui? Essa relação aqui, de duas semirretas que se encontram, são chamadas de semirretas concorrentes. Semirretas concorrentes são duas semirretas que se encontram. Eu preparei um materialzinho aqui. Vamos ver se vocês conseguem imaginar. Olha, isso aqui é pauzinho de picolé, tá? Preparei o material e olha aqui. Vocês conseguem imaginar que eu tenho duas semirretas na minha mão? Então, eu tenho semirreta R, A, O, B. A, O, B, O. Olha o que acontece. Eu crio um vértice. Aqui é o ponto que eu criei. Está visível? Então, observa, ele tem várias maneiras de se encontrar. Ele pode estar aqui? Pode. Eu tenho aqui o ponto A, o ponto B e o ponto O no meio. Posso ter isso? Posso. Perfeito? Então, isso aqui é uma chamada de reta concorrentes. As retas concorrentes formam o vértice. O vértice é essa abertura que eu tenho aqui, ó. Aqui é o vértice. Então, quando duas retas concorrentes se encontram, elas formam um vértice. E esse vértice pode ser medido, que nós chamamos de ângulo. Ângulo é a quantidade de abertura do vértice. Ficou claro? Então, nós vamos construir alguns objetos e imaginar isso aí, ó. Duas semirretas. Muito legal. Mas acontece, eu quero que o meu robozinho anda em cima da semirreta. Vou dar um trabalho para o nosso amigo ali no cameraman. Mas vamos fazer o robozinho andar em cima desse vértice, andar pelo vértice? Vamos tentar? Vamos tentar. Pessoal, isso aqui é uma ferramenta que vocês receberam no kit escolar de vocês. É um esquadro, né? É uma régua que vai me dar um ângulo de 90 graus. Mas depois a gente vai falar sobre isso. O que eu quero que vocês vejam, que eu coloquei exatamente sobre a minha semirreta, o ponto A e B, e vou fazer aqui, ó, o vértice. Olha como é que ficou legal. Então, eu pus aqui 30, agora aqui eu vou pôr 40. Essa regra é muito invocada, né? Vou botar 40 aqui, ó. Depois eu vou explicar por quê. 40 não vai dar. Não, vai dar, mas vai sair fora aqui. Mas tudo bem. Ó. Vamos agora fazermos de tal forma que consigo achar um tamanho legal. Eu tenho a semirreta AO, vamos desenhar aqui? Vamos desenhar de vermelho. Semirreta AB. Vamos chamar isso aqui de ponto C. Então, aqui eu tenho a semirreta BC. E eu tenho aqui um vértice. Eu tenho aqui, então, duas semirretas que se encontraram exatamente como está lá na nossa imagem. Eu quero isso aqui de uma forma diferente. Eu fiz uma linha com papel, não foi? Mas imagina uma linha que fosse o quê? Olha aqui, uma reta. Qual que é o tamanho disso aqui? Poxa, peraí, professor. Gente, uma reta, ela vai do infinito a menos infinito. Eu pego esse cordão e faço o tamanho da reta que eu quiser. Perfeito? O tamanho que for preciso. Então, matematicamente, a reta não tem começo nem fim. A gente fala que ela está lá no meio, ela vem do infinito e vai para o infinito.
Ó, aconteceu uma coisa muito importante aqui. Acabei de criar uma terceira semi-reta. Gente, então o que eu acabei de fazer aqui? Eu tenho a reta, 3 retas, reta R, reta S e reta T. E eu fiz semi-reta BC, AB. Que semi-reta que vai ser essa? Vai ser a semi-reta AC. Quando as 3 semi-retas se juntam, elas vão formar uma figura geométrica. Vamos agora no telão, que a gente vai explicar melhor para vocês. Pois bem, pessoal, então vamos lá. Eu mostrei para vocês agora onde estão as semi-retas. 2 semi-retas, 2 retas que se encontram são retas concorrentes. Quando as retas se encontram, é formado um ponto e tem um vértice. E esse vértice vai ser medido, é um ângulo, né? Que é a abertura. Aonde que eu encontro as semi-retas? Olha que legal. Eu tenho num campo de futebol ângulos. Ah, aqui é um vértice, então tem um ângulo. Olha, todos esses desenhos têm ângulos e vértices. Se vocês gostam de jogar futebol aí, vocês vão ver. Ó, uma planta de uma casa. Olha como é que a casa é toda cheia de objetos geométricos. Olha como é que a casa tem vários ângulos. Um condomínio, a mesma coisa. Gente, nós temos alguns nomes para esses ângulos. O ângulo mais importante que a gente usa na matemática, que é o ângulo que a gente vai estudar isso demais, é esse ângulo aqui, ó. Quanto que vale esse ângulo, professor? Olha, se eu colocar aqui o meu transferidor, eu vou descobrir que aqui tem 90 graus. Um ângulo que tem 90 graus é chamado de ângulo reto. Todas as nossas casas são construídas em 90 graus. Então, o ângulo reto, ele tem 90 graus. Então, se eu disser para vocês, ó, o ângulo reto, você já sabe que ele vale 90 graus. O outro ângulo é esse ângulo aqui que parece uma flecha, é uma ponta fina. É quando ele é menos de 90. Se ele é menos de 90, é um ângulo agudo. O ângulo agudo é menos de 90. E não vai ter jeito aqui, aqui eu não tenho esse é agudo, vocês concordam? Belo. Mas aí eu vou pegar meus instrumentinhos aqui e vou mostrar para vocês. Ó, novamente 2 retas, um ponto e vamos lá. Olha, que ângulo que eu tenho aqui? Ângulo agudo. Que ângulo que eu tenho aqui? Se eu usar o transferidor e medir, eu vou ter aqui um ângulo de 90 graus. Então, um ângulo reto. E o outro ângulo, o ângulo obtuso. Então, o ângulo obtuso é quando ele é maior do que 90 graus. Eu vou fazer uma simulação aqui que vocês vão conseguir entender. Acho que aqui dá certinho, ó. Ó. Vamos imaginar que essa aqui é a minha reta principal. Está conseguindo capturar aí, meu amigo câmera? Pois bem, meus amigos, eu vou pegar essa reta como reta base e vou, se essa reta com esse primeiro ângulo, quanto que vale esse ângulo aqui? Esse ângulo aqui é um ângulo que menor do que 90, então é um ângulo agudo. Essa aqui do meio, eu pus exatamente sobre o 90, é um ângulo reto. E essa aqui, ó, essa abertura maior, é um ângulo obtuso. Eu falo com os meus alunos em sala o seguinte, como é que eu vou lembrar disso? Você lembra que você tem uns cachorrinhos em casa, aí você vai chamar um cachorro de reto, agudo e obtuso. E a hora que você for chamar eles para dar comida, ó, vem cá obtuso, vem cá reto, vem cá agudo. Você aprende no instantinho a matemática. Ok? Esse material está no nosso livro Mais Matemática do Aribá. Ok? Então, vamos novamente voltar lá para o nosso desenho, aquilo que nós fizemos na mesa, nós vamos ver aqui no quadro. Observa que eu tenho os elementos aqui. Eu tenho o ponto A, o ponto B e o ponto C. Eu tenho a semirreta AC, a semirreta BC e a semirreta AB. E eu tenho 3 retas, reta R, V e S. Vai acontecer algo interessante aqui agora. Quando eu tenho 3 semirretas que se encontram, eu vou estar construindo um triângulo. Eu vou estar começando a ter o quê? Eu vou estar construindo figuras geométricas. As figuras geométricas é quando as retas se encontram, regulares e não regulares. Mas vamos voltar aqui um pouquinho. Vocês conseguem enxergar isso aí e pensar o que eu estou explicando? Gente, nesse momento, vocês têm aqui, o quê? Uma escada.
Uma escada é o quê? Eu posso falar que uma escada é um triângulo. Porque se eu considerar que o chão é uma reta, eu tenho mais duas semi-retas aqui, automaticamente eu tenho um triângulo. Olha, o escorregador que tem lá no parquinho, eu posso enxergar também um triângulo? Posso. Uma praça de forma triangular, posso enxergar? Posso. A rampa para o deficiente, hoje nós devemos sempre ter a rampa em lugares para facilitar o acesso. Olha aqui, ó. A rampa é um triângulo. Aquela brincadeirinha do professor brincando com o outro, né? O que ele fez? Ele estava construindo uma rampa, não é isso? Para poder estourar a bexiga. Então, vocês veem que os triângulos não estão em todos os lugares. Para ser um triângulo, ele precisa de 3 coisas que são fundamentais. Quantos vértices eu tenho num triângulo? Vamos contar? 1, 2, 3. Eu tenho 3 vértices. Tenho 3 semi-retas. São as condições fundamentais para mim ter um triângulo. Depois eu vou falar de uma outra que é a medida delas. Agora, já num outro momento da aula, nós vamos falar sobre as relações dos triângulos. Como que eu dou nome para esses triângulos, certo? Eu vou dar nomes para os triângulos pelos lados ou pelos ângulos. Vamos começar pelos lados? Eu tenho, se eu for olhar pelo lado, pelo tamanho, pela dimensão do lado, eu vou dar um nome para o triângulo. Tá ok? Olha, primeiro deles, o triângulo mais interessante que nós temos, o mapa de Minas tem um triângulo, não tem? Que triângulo que eu tenho lá? É um triângulo que tem 3 dimensões iguais? Todo triângulo que tem 3 dimensões iguais é um triângulo equilátero. Então, o triângulo da bandeira de Minas é um equilátero. Correto? Porque os 3 lados são iguais. Matematicamente, eu posso falar que cada lado tem um nome e aqui eu igualo eles. Beleza. O segundo é o triângulo isósceles. Qual a diferença do triângulo isósceles com o triângulo equilátero? Alguém sabe? Isso mesmo. Olha aqui que a diferença. A diferença é a dimensão da terceira semi-reta. Então, eu tenho 2 lados com as mesmas dimensões, o mesmo tamanho, e um terceiro com tamanho diferente. Nós podemos pegar o nosso kitzinho aqui, kit de triângulos, certo? E podemos estar construindo os triângulos. Vamos construir o triângulo equilátero? Então, eu preciso deles. Quantos pontos eu vou ter? 2 pontos e 3 semi-retas. Ó, já estou montando aqui e vocês já vão conseguir entender agora. Opa! As 3 retas têm que ter a mesma dimensão. Os 3 são iguais? São. Então, é possível fazer um triângulo equilátero. Vamos montar os pontinhos aqui. E agora, olha, pronto. Nós temos aqui um triângulo equilátero. Ok? Agora, se um desses lados for menor, eu vou pegar um lado menor. Se eu tiver um lado menor, eu vou ter um triângulo diferente. Não é mais equilátero. Triângulo que tem 2 lados iguais é o triângulo isósceles. Gente, esse aqui é um triângulo isósceles. Os 2 lados são iguais e o terceiro lado é diferente. Ele pode ser menor ou maior, não tem problema, tá ok? Pois bem, e o terceiro triângulo? Eu já vou deixar um triângulo bem grande aqui para vocês. O terceiro triângulo é o triângulo escaleno. O triângulo escaleno, ele tem... Nenhum lado é igual ao outro. Os 3 lados são diferentes. Se esse lado, diferente desse, os tamanhos, eu tenho um triângulo escaleno. Ok? Repetindo, eu tenho o triângulo equilátero, triângulo isósceles e triângulo escaleno, em relação ao tamanho dos lados. Outra classificação dos triângulos. Quanto aos ângulos. Esse é mais difícil, porque tem umas palavras que a gente não costuma falar aqui, não. Então, vamos lá. O primeiro triângulo que eu tenho é o triângulo retângulo. O triângulo retângulo é um triângulo que vai ter 90 graus um dos lados. Tá ok? Depois eu vou organizar aqui, que tem que pegar 3 tamanhos diferentes. É isso, já deu certo. Ó,
Se eu tiver aqui ó, um triângulo com 3 tamanhos diferentes, ele é escaleno, né? Pela relação de lados, mas eu quero falar em relação aos ângulos. Se esse ângulo é 90 graus, ele é um ângulo retângulo. Gente, isso é tão importante que no ensino médio você vai passar 2, 3 meses estudando uma matéria chamada trigonometria, que é o estudo dos triângulos. Só para lembrar as palavrinhas que vocês vão estudar. Seno, cosseno, tangente, ok? Pois bem, pessoal, e agora triângulo octângulo. Os lados são iguais. Para ser octângulo, eu tenho que ter os 3 lados iguais, hein? Triângulo octângulo. Então, o triângulo equilátero é também um triângulo octângulo. Ele só pode ser equilátero se ele for octângulo. Ele só pode ser octângulo se ele for equilátero. Ok. E por último, um triângulo obtuso. Quem sabe o que é um triângulo obtuso? Conseguiram entender, lembrar ou não? O triângulo obtuso é quando eu tenho essa situação aqui, ó. Eu não vou ter 2 pedacinhos aqui, mas eu faço um aqui agora para vocês verem. O que vocês percebem aqui? Que esse ângulo é maior de 90. Se esse ângulo é maior de 90, eu tenho que ter uma semi-reta bem grandinha aqui, né? Olha aqui, olha que tipo de ângulo que eu estou fazendo. Conseguiram acompanhar aqui, mesmo com o material? Olha que legal. Isso aqui é um triângulo, o quê? Obtusângulo, porque o ângulo aqui é maior de 90. Gente, eu sei que é confuso, eu sei que não aprende rapidinho, mas eu peço a vocês que vai lá no livro, por favor, no livro didático de vocês, né? Que vocês todos receberam, eu sei, e dá uma lidinha, tá ok? Porque a gente fixa mais o conteúdo. Temos quase terminando, falta só mais um pedacinho e nós vamos soltar a expedição. Gente, quando eu trabalho com um triângulo, eu vou chegar numa coisa muito importante chamada perímetro. Eu desenhei aqui 3 tipos de triângulo para vocês. Olha, 3 tipos de triângulos. Lembram os nomes? Esse aqui, 2 lados iguais, isósceles. Esse aqui, vou lembrar que ele é um triângulo retângulo. E esse aqui, acabamos de fazer. O que que é? É um escaleno. Ó, obtusângulo, escaleno. Pois bem, gente, o que que é o perímetro? O perímetro é exatamente a linha que vocês tem aqui na borda, na divisa da figura geométrica. Então, se eu colocar o robozinho andando, ele vai ter que andar exatamente sobre a linha. Nesta linha está o perímetro. O perímetro é onde você separa a figura geométrica. Na nossa quadra, nessa mesa bagunçadinha aqui, que nós enchemos de coisa, olha aqui, ó. Tá vendo a linha preta? Gente, essa linha que eu estou fazendo aqui, é a linha que faz o quê? É a linha que divide o triângulo. Ok. Então, eu tenho aqui o quê? O perímetro. O perímetro é exatamente o que divide a figura do triângulo com o meio. E onde que eu vou achar esse triângulo? O perímetro. Você mora numa casa, com certeza. Você tem as paredes do seu quarto? Tem. As paredes do seu quarto é o perímetro do seu quarto. Legal. Sua casa tem um terreno? Tem. No terreno, ele está dividido em relação ao terreno do vizinho. Onde que é a divisão? No muro. Então, aquela linha que você constrói ali é o perímetro. Agora, eu preciso saber qual é o tamanho do perímetro. Qual é o tamanho do perímetro? Como é que eu vou calcular o tamanho do perímetro? Muito simples. Eu vou calcular o tamanho do perímetro somando os lados. Então, vamos pensar que aqui eu tenha 10 centímetros, aqui eu tenho 8 centímetros e aqui eu tenha 6 centímetros. Qual que vai ser o meu perímetro? Eu vou escrever aqui, ó. O perímetro é igual a 10 mais 8 mais 6. Vai dar o quê? 18 com 4, 24 centímetros. Então, o meu perímetro teria 24 centímetros. Perímetro é a somatória da medida dos lados. Essa é a medida de perímetro. Gente, eu estou repetindo muito isso, porque isso vai cair no Enem. Vocês vão precisar a vida inteira de falar de perímetro. Então, se falou em perímetro, você sabe que é o quê? Que é
o que vai ficar em volta da figura. Não é o que está aqui dentro. O que está aqui dentro é área. A gente vai falar na aula que vem. Será que já chegou lá na sua casa? Vamos ver. Gente, o metro deriva da palavra grega metron. Gostou da palavra metron, né? Que significa medida, né? Ela é definida como sendo 1/1000, essa é bonita, hein? 1/10 de milionésimo da distância do Polo Norte e a linha do Equador. Sabia disso? 10º de milionésimo. Não preocupa com isso. Toda a régua já vem graduada nesta medida. Só que ela tem que ser guardada, né? Depois disso, por questões práticas, o metro passou a ter a distância entre duas linhas finas marcadas numa barra de platina. É o metro que a gente usa em casa, certo? E isso está guardado lá no Museu Internacional de Pesos e Medidas. Todo metro no mundo está guardado aqui. Porque antigamente uns usavam um metro maior ou um metro menor. Não funciona, né? Olha lá, então eu tenho uma unidade chamada metro. Perfeito? Que é uma barra que está guardada lá no Museu de Pesos e Medidas. Então tá bom. A minha unidade, então, padrão do SI é metro. Só que a gente vai usar o quê? Alguns submúltiplos do metro. Eu posso pegar a unidade metro e dividir ela em 10 partes. Porque base 10, né? E o metro é um sistema decimal, muito legal de trabalhar. Já a polegada não dá decimal, vocês já viram que é um processo diferente. Quem pegar 1/10 do metro, pegou 10 centímetros, que tem o nome de decímetro. 1 decímetro é 10 centímetros. Então eu peguei a barra do metro e dividi em 10 partes. A gente quase não usa ela. Mas a gente usa isso aqui, ó. Eu pegar 1 metro e dividir por 100, quanto que eu tenho? Eu tenho 1 centímetro, que foi a medida que nós usamos. Então a régua que você tem, ela está graduada em centímetros, um submúltiplo do metro. E a gente usa ainda, na sua régua lá, tem um risquinho fininho, não tem? Ele é chamado de milímetro, porque é 1 metro sobre 1000, ou 1/10 de centímetro. Legal? Anota isso aí, põe no seu mapa mental, porque isso aqui é importantíssimo, é a base do que nós fazemos. Tudo que nós fazemos é em cima disso aqui, certo? Então, eu tenho metro, decímetro, cuidado que isso pode cair em prova, porque a gente não usa muito, centímetro, que é 1 metro sobre 100, e milímetro, 1 metro sobre 1000. Gente, a sua reguinha aí, se você pegar essa reguinha que você tem, ela vem com essa graduação. Entre você tem os centímetros e entre elas os milímetros. Legal? Então, eu falei sobre o submúltiplos, mas e para cima? Olha, se eu tenho 1 metro, eu posso pegar o metro e multiplicar por 10. Como é que chama 10 metros? Você sabe o nome de 10? Qual é o nome de 10 metros? É um decâmetro. Então, se cair na sua provinha aí, o que é 10 metros? Qual o nome que se dá da medida de 10 metros? Decâmetro. O símbolo é Dan. E de 100 metros, você sabe? 100 metros é um hectômetro. HM. Certo? Joãozinho correu 1 HM. Quanto que o Joãozinho correu? 100 metros. Ah, essa agora você conhece. 1000 metros. O que é 1000 metros? É a do que nós usamos, o quilômetro, lá do velocímetro do carro. Então, 1 quilômetro é 1000 metros. Legal? Lembrou? Isso aí. Então, vamos lá lembrar dos múltiplos. Eu tenho um decâmetro, que é 10 metros, mais um 0, hectômetro, 100 metros, mais um 0, 1000 metros, o quilômetro. A palavra quilo quer dizer 1000. Gente, eu fiz uma tabelinha aqui que você devia fazer no seu mapa mental. Essa tabelinha é a escala, certo? Então, observa o seguinte, eu coloco o metro como uma unidade padrão. Eu vou ter múltiplos e submúltiplos. E observa os 10 aqui. Aqui não é 1000 quilômetros, não é 1000 metros? 1, 2, 3, 3 zeros, então é 10 elevado à terceira, lembrou? 100, 10 elevado a segundas, 2 zeros. 10, 10 elevado a 1. 1 metro é 10 elevado a 0. Hoje eu não vou explicar, mas isso aqui é uma coisa legal de ser explicado. Todo número elevado a 0 dá 1. E submúltiplo? 0,1. Lembra daquela aula nossa? Menos 1, porque tem uma casa aqui. Então, decímetro é 10 elevado a menos 1. E o centímetro? 10 elevado a menos 2. Ó, 1, 2. 2 casas depois da vírgula. 10 elevado a menos 2. E o milímetro? Não é 0,01 do metro? Ele é 10 a menos 3. Lembrou?